Os planos que foram embora, sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, eleva-me às águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, nessa manhã, pedindo ao Senhor, ó Pai, que nos dê graça, Deus, para ministrar aquilo que está no seu coração, para o coração de quem vai nos ouvir nessa manhã. Deus, nós não sabemos a potência que essa mensagem vai causar e não sabemos o nível de onde ela pode alcançar, mas pedimos ao Senhor, ó Pai, que a pessoa que entrar nesse vídeo seja a pessoa direcionada pelo Senhor para ouvir esta palavra. Nós estamos aqui, ó Pai, posicionados para que seja feita a sua vontade, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, usa, meu Deus, o Anísio, usa o Gilberto, me usa, ó Pai, como um canal da vida daquele que precisa, para a medicação daquele que está doente, para a cura, meu Pai, dos feridos. Ó Pai, se alguém entrar, meu Deus, nesse vídeo, ó Pai, machucado, eu profetizo, ele não sai desse vídeo machucado mais. Deus, se alguém entrou ferido, angustiado, cabisbaixo, ele vai sair fortalecido pelo poder do Senhor. Nós profetizamos, Jesus, seja conosco no início, no meio e no fim, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Primeiramente eu gostaria de dar paz do Senhor a todos aqui, todos aqueles que irão assistir esse vídeo aqui. Bom dia a todos, que Deus possa abençoar, que essa mensagem aqui ao qual Deus colocou ao nosso coração possa impactar a sua vida de alguma maneira, possa tocar você de alguma maneira, e eu já creio nisso, porque a palavra do Senhor diz que Ele nunca nos despede de mãos vazias, e o Senhor, Ele nos deu uma palavra, e eu creio muito que essa palavra irá impactar vidas nessa manhã, e a palavra ao qual o Senhor nos deu está lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia aí, Gênesis capítulo 39, do versículo 6 em diante, é onde nós vamos estar ministrando a palavra nessa manhã. E a palavra do Senhor nos diz assim: então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto bonito. Versículo 7, algum tempo depois a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem deitar-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor, pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela.
Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso nas mãos dela. Então, meus queridos, nessa manhã, nós vamos ministrar aqui em cima dessa palavra ao qual o Senhor colocou ao meu coração. Deus, Ele me deu essa palavra aqui, e essa palavra é algo tremenda, porque Deus, um dia eu estava dormindo ali, durante o dia, na verdade eu estava ali, agoniado ali, querendo dormir, mas não conseguia ali durante o dia ali, e eu deitei ali, acabei adormecendo, tirando um cochilo ali, e eu acordei ali com Deus ministrando essa palavra ao meu coração. Eu abri a Bíblia lá em Gênesis 39 e comecei a ler, e Deus ministrou essa palavra ao meu coração. Meus queridos, para que nós possamos entender de uma forma mais tremenda aqui a história de José, começa um pouco antes aqui, nos capítulos antes aqui, e José, ele era um cara sonhador, era um cara que sonhava. Deus colocava sonhos no coração de José, e Deus falou muito tremendamente ao meu coração, porque primeira coisa que eu aprendo aqui é que quando você sonha, quando você é uma pessoa que é sonhador, quando Deus ele te dá sonhos tremendos diante da presença dele, vai ter pessoas que vão querer matar você. Primeira coisa que eu aprendo aqui, porque aconteceu isso com José. José, ele tinha sonhos, mas quando ele apresentou esses sonhos a pessoas que eram muito próximas dele, que eram os irmãos dele, a família dele ali, as pessoas não concordavam com os sonhos dele. Porque eu te digo algo nessa manhã, às vezes Deus ele te dá sonhos que é somente para você. São sonhos que só você vai entender esses sonhos, porque Deus, ele te deu esses sonhos para você e não para as outras pessoas. E às vezes, e Deus falou isso muito ao meu coração, às vezes nós temos que tomar cuidado até para quem nós contamos os nossos sonhos. Por quê, meu querido? Para quem nós contamos nossos sonhos? Muitas das vezes, pessoas que nós achamos que são pessoas que vão ajudar a nós a conquistarmos esse sonho, são pessoas que vão querer te matar. Porque aqui, nós temos prova disso aqui, nos capítulos anteriores aqui, José, os irmãos dele quiseram matar José, e ali, eles não conseguindo ter êxito na morte ali, em matar José, o que eles fizeram? Estava passando ali alguns comerciantes, alguns mercadores ali na região ali, e eles venderam José para aqueles mercadores ali. E a história de José começa assim: José sendo vendido ali. Primeiro eles tentam matar José, depois eles vê que não conseguiram matar José, eles vendem José. Outra coisa que eu aprendo aqui, as pessoas vão tentar primeiro te matar. Se elas não conseguirem te matar, elas vão insistir em parar o seu sonho de alguma maneira. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã: nunca desista daquilo que Deus te prometeu, porque se Deus, ele te deu esse sonho, se Deus colocou esse sonho no seu coração, Ele é fiel para fazer com que você realize esse sonho. Ele vai mover céus, vai mover terras, vai mover o que Ele precisar mover para que você consiga realizar esse sonho. E assim foi na vida de José. Eu tenho certeza que os irmãos dele ali pensaram: não, nós tentamos matar ele e não conseguimos, mas agora nós vendemos ele ali, nunca mais nós veremos ele, nunca mais nós ouviremos falar desses sonhos dele. Esses sonhos dele não vai realizar, porque ele foi vendido como escravo. E assim as pessoas, elas pensam, quando elas tentam de alguma forma tentar frustrar o seu sonho, elas pensam que aquilo que elas estão fazendo com você vai impedir dos sonhos de Deus realizar na sua vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã, aquilo que às vezes o inimigo coloca para impedir ou tentar impedir o seu sonho de realizar, são degraus que você vai usar isso como degrau. Isso vai ser degrau para que você possa subir mais ainda naquilo que Deus tem para você realizar na sua vida. E assim foi na vida de José. Ele foi vendido, foi levado ali para o Egito ali, e chegando lá no Egito, esses mercadores, a palavra do Senhor diz que eles encontram ali um homem que era Potifar ali, um homem que era ali do reino ali, que estava perto ali, que era um homem que tinha muita autoridade no Egito ali, e eles oferecem José para Potifar ali. Potifar,
compra José como escravo ali. E ali começa mais uma etapa da vida de José. José, ele vira servo ali, ele vira escravo ali. E Potifar, a palavra do Senhor diz aqui que ele confia tudo na sua casa nas mãos de José. Eu aprendo mais uma coisa aqui com José. Às vezes você pensa que o seu sonho acabou quando tentaram te matar, que o seu sonho acabou quando te venderam, ou quando fizeram alguma coisa para tentar impedir esse sonho seu de se cumprir. Mas Deus, ele vai fazer isso na sua vida, virar degrau a degrau, para que você possa ir subindo até chegar aonde Deus quer te colocar. E assim foi na vida de José. Talvez José ali, até mesmo José, pensando ao seu coração ali: nossa, eu tinha um sonho, eu tenho um sonho no meu coração, eu tenho um sonho de que Deus, eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu coração, mas parece que esse sonho foi frustrado, que esse sonho não vai mais se realizar. Olha como eu estava e olha como eu estou hoje. Eu era filho ali na casa do meu pai, e hoje eu sou um mero escravo. Talvez você tenha pensado também assim. Talvez no seu coração você tenha colocado esse sentimento no seu coração. Mas eu te digo, meus queridos, que o vender, o tentar te matar não vai impedir o seu sonho de se cumprir. Foi feito assim não somente com José, mas com o maior dos maiores, que foi Jesus. Jesus também foi vendido. E não era por causa de um sonho. Na vida de Jesus era diferente. Jesus, ele veio com um propósito. Jesus, ele tinha um propósito a realizar, mas tentaram frustrar esse propósito de alguma maneira. Então o maior dos maiores, que é Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, também foi vendido. O Rei dos Reis também morreu, só que ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós alcançamos a salvação por causa que um dia Jesus foi vendido e Jesus foi morto e crucificado, para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Mas voltando aqui para a história de José, e ali a palavra do Senhor diz que o senhor de José ali, que era Potifar, ele confiou toda a casa dele a José, tudo que tinha a casa. O próprio José aqui, quando a palavra do Senhor diz aqui que José era formoso, José era bonito, era bem posturado, era um cara que tinha uma boa postura. Ele tinha, pelo que a Bíblia nos diz aqui, ele era uma pessoa de boa estatura também, um homem de boa estatura. E isso, meus queridos, aguçou o desejo da mulher do seu senhor ali, de Potifar, de querer possuir José ali, de querer ter relações com José ali. E, meus queridos, mas José, a palavra do Senhor diz aqui que ele fala para a própria mulher de Potifar ali, que também era senhora dele. Ele diz assim: o Senhor, o meu Senhor, que é o seu esposo, que é o seu marido, ele me confiou tudo que tem nessa casa, tudo, até ele mesmo, ele não tem mais autoridade nessa casa do que a mim. A Bíblia diz aqui que a única coisa que José não cuidava era da comida, do alimento do seu senhor ali de Potifar, mas o resto, ninguém tinha mais autoridade do que José naquela casa. E eu aprendo aqui, meus queridos, que às vezes aquilo que você acha que foi o seu fim, aquilo que você acha que foi ali o fim da sua história, o fim da sua trajetória, Deus começa a mostrar a José ali, que ali Deus estava trabalhando nesse processo ali, para que José alcançasse o propósito maior ao qual Deus tinha para colocar na vida dele. Meus queridos, aqui José fala ali, quando a mulher, a sua senhora ali, a mulher de Potifar ali, ela tenta ele ali, e a palavra do Senhor diz que todos os dias ela tentava ali, para que José tivesse relações com ela, e ele vira para ela e diz ali: minha senhora, o meu senhor, ele me deu maior autoridade nessa casa. Ninguém, nem ele tem mais autoridade nessa casa do que eu. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas nessa casa, mas a única coisa que ele não me deu autoridade é para tocar na senhora, que é a esposa dele. Mas mesmo assim ela insistia, meus queridos. Mesmo assim ela insistia, meu amigo Ronald. E às vezes, sabe o que eu aprendo aqui, meus queridos? É que às vezes o pecado, ele vai bater na porta todos os dias assim. Ele vai bater na porta todos os dias assim, meu amigo Ronald.
porque às vezes o próprio Deus, ele permite o pecado todos os dias bater na nossa porta, sabe para quê? Porque Deus, ele quer nos colocar em lugares grandes, mas Deus, ele quer saber o que realmente ele pode confiar em nós. Ele quer ter certeza do que ele pode confiar a nós. Por isso que muitas das vezes foi assim na vida de José. Deus, ele permitiu José passar por tudo aquilo ali. E todos os dias ali, ele tinha a tentação ali daquela mulher sobre a vida dele ali. Todos os dias ele chegava para prestar o seu serviço com excelência ali. Mas ele tinha o pecado batendo na porta todos os dias. Eu creio que José ali, quando ele saía da sua casa ali, quando ele saía ali para fazer o seu serviço, ele já pedia misericórdia de Deus sobre a vida dele, porque ele sabia que ele ia enfrentar a mesma coisa que ele tinha enfrentado no dia anterior. Sabe o que eu aprendo aqui? É que às vezes Deus, ele tem permitido até o pecado todos os dias, nós sermos tentados com isso, porque o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que foi ele colocado um espinho na carne, para que ele não se gloriasse nas obras que ele realizava. E quando ele foi questionar o próprio Deus disso, Deus, tira esse espinho da minha carne. Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Oh, rabaxô caramanaxê. É forte essa mensagem. E aqui, meus queridos, a palavra do Senhor diz ali que José chega um certo dia ali para prestar o seu serviço, para fazer o seu serviço. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? Porque a palavra aqui, ela nos deixa entender que todos os dias que José chegava ali para prestar o seu serviço, tinha outras pessoas trabalhando ali, tinha outras pessoas que estavam sobre a tutela dele, outras pessoas que estavam sobre os serviços dele, que faziam o que José mandasse que fizesse, eles iam fazer. Mas José chega um certo dia que ele chega à casa do seu senhor Potifar ali, para realizar os trabalhos ao qual ele realizava todos os dias. Mas esse dia específico, a palavra do Senhor nos diz aqui, que não tinha ninguém na casa, que não tinha nenhum prestador de serviço ali, que não tinha ninguém, nenhum servidor ali, nenhum empregado ou serviçal naquela casa ali. Ou seja, meus queridos, eu aprendo mais uma coisa aqui, que, meus queridos, aquilo que Deus tem permitido, como permitiu na vida de José, na minha e na sua vida aqui, quando você acha que essa provação ou essa tentação ao qual Deus tem permitido vai se acabar, ela pode apertar um pouquinho mais. Deus, às vezes, ele nos aperta um pouquinho mais. Sabe para quê, meus queridos? É para realmente Deus ver se realmente nós estamos preparados para que o propósito ao qual é maior que Deus colocou na nossa vida, se nós estamos verdadeiramente preparados para esse propósito ao qual Deus colocou para realizar na nossa vida e através da nossa vida. E ali José chega ali, meus queridos, ele chega ali para realizar os trabalhos dele, e nesse dia específico não tinha ninguém na casa. Não tinha ninguém ali, somente ele e a sua senhora, somente ele e a esposa do seu senhor, somente ele e a esposa de Potifar ali. E a palavra do Senhor diz que ali, a mulher mais uma vez ali tentando José, e José vendo ali, José entendendo que não tinha ninguém mais naquela casa a não ser ele e a mulher ali, ele teve discernimento de falar o quê? Todos os dias eu sou tentado por essa mulher, mas nos outros dias tinha pessoas aqui também, então seria mais fácil para mim fugir dessa tentação, porque tinha outras pessoas aqui, eu não estava sozinho, somente eu e ela, mas hoje só está eu e ela aqui. Então, o que José fez ali? O que José fez, meus queridos, é o ponto dessa mensagem aqui, é o ponto crucial dessa mensagem, aonde eu queria chegar nessa manhã. O que José fez aqui é o que muitos de nós estamos deixando de fazer. Sabe por quê, meus queridos? Muitas das vezes, nós estamos enfrentando o pecado, quando é para nós fugirmos do pecado. E sabe por que tem tantas pessoas frustradas? Tem tantas pessoas, tem tantos homens, grandes homens e mulheres do Senhor caindo ou caído? É porque está fazendo da maneira errada. Porque quando é para fugir do pecado, nós estamos querendo enfrentar o pecado cara a cara, meus queridos. Sabe?
Deus ele falou muito tremendamente isso ao meu coração. Sabe por quê, meus queridos? Nós somos tentados todos os dias no nosso ambiente de trabalho. Aonde quer que nós vamos, nós somos tentados. Sabe por quê? Porque um dia nós decidimos viver uma vida com Cristo e para Cristo. Nós decidimos renunciar coisas da nossa vida para viver uma vida intensamente com Jesus. E o próprio Jesus ele disse que aquele que sofrer nessa terra perseguições ou sofrer algum dano, meus queridos, por amor a Ele, esse é digno dele. Então o nosso próprio Jesus, o nosso mestre, o Senhor dos Senhores, ele diz isso. E José ali, meus queridos, no último versículo aqui, ao qual eu li aqui, que é no versículo de número 12, a palavra do Senhor diz que a mulher agarrou pelo manto e voltou a apelar: venha, deita comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente. Guarda essa palavra no seu coração: apressadamente, deixando o manto preso nas mãos da mulher. Oh, meus queridos, e mais para frente aqui, se você acha que a aprovação de José acabou, você está enganado. Porque a aprovação dele, a partir desse versículo 13 aqui, só inicia a aprovação dele. José, ele passou pela aquela aprovação ali dos irmãos dele, ter tentado matar ele, ter vendido ele. E quando eu penso assim, conjecturando aqui, isso é mente de pregador, isso é uma conjectura que eu estou fazendo aqui, mas eu penso que quando José, ele pensou que os seus problemas estavam acabando, só estava iniciando. E assim é na nossa vida, meus queridos. Às vezes nós pensamos que a nossa aprovação, que aquela tribulação que estamos passando está acabando, mas só está iniciando. Mas tudo isso é necessário para que nós possamos alcançar o propósito ao qual Deus quer que nós alcançamos. E aqui eu já encaminho para o final aqui. A palavra do Senhor diz que José, apressadamente, ele fugiu da presença daquela mulher ali. Sabe por quê, meus queridos? Porque às vezes nós estamos tentando, meu amigo Ronald, enfrentar o pecado cara a cara. E muitos homens e mulheres têm caído por isso. Eu estou pregando aqui hoje para grandes homens e mulheres que estão, talvez, num momento de hoje, caídos, sem força para voltar, sem força para se erguer de novo. Mas sabe por quê que hoje está enfrentando isso? Porque um dia enfrentou o pecado quando era para fugir. E Deus ele nos fala fortemente nessa manhã que muitas das vezes o pecado, ou na maioria delas, não foi feito para que nós venhamos enfrentar ele, mas sim que nós venhamos fugir do pecado, porque nós não somos super homens ou super mulheres, nós temos uma natureza pecaminosa. Não adianta você achar que você vai estar num ambiente ali sozinho com uma mulher, ou você que é mulher está num ambiente sozinho com um homem, que você vai ser forte, que você não vai cair, que você é santo demais, que você busca a presença de Deus demais, renuncia demais, jejua demais. Não, meus queridos, porque nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, nós temos o velho homem dentro de nós, e quando nós, por um deslize, dermos uma brecha, ele vai entrar e vai causar danos talvez irreversíveis. Deus ele falou tremendamente isso no meu coração. E ali, a palavra do Senhor diz que o manto de José, o casaco dele, vamos dizer assim, ficou agarrado na mão daquela mulher ali. E ali, quando ele achou que o problema dele tinha terminado, iniciou ali o problema dele. Por quê? Como ele ia provar que ele não teve relação com aquela mulher se ficou uma parte da roupa dele ali? E aquela mulher, ela usou disso, por quê? Ela sabia que se ela não falasse isso com o marido, o esposo dela ali, talvez isso podia virar contra ela. Então ela usou daquilo para beneficiar ela, mas automaticamente aquilo que ela usou para beneficiar ela, meu amigo Ronald, é aquilo que por um tempo seria a sentença de José. José ele não tinha argumento, era a palavra de José contra a palavra da esposa do seu Senhor. E muitas das vezes Deus ele vai nos colocar
em situações assim, Ele vai nos permitir a passar por situações assim, meu querido, você que está aí do outro lado. Deus, Ele vai nos permitir a passar por situações ao qual será a nossa palavra contra a palavra daquela pessoa talvez ali que está tentando ali, vamos falar num português mais claro assim, tentando te ferrar ali. Mas, meus queridos, uma coisa que eu aprendo aqui também é que quando nós temos a presença e como nós temos uma palavra dita pelo Senhor, por Deus, nós não precisamos temer a nada, meu amigo Ronald. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, Deus ele me revelou isso aqui agora, muitas das vezes, meu amigo Ronald, a gente tem tentado justificar os nossos atos, aquilo que muitas das vezes nós nem cometemos. Se você não cometeu aquilo, se você tem a presença de Deus na sua vida, se você tem uma palavra como José tinha ali, de Deus, ele tinha um sonho que Deus deu ele ali, e ele acreditava naquele sonho, ele tinha certeza que aquele sonho ia realizar, você não precisa justificar o injustificável. Você precisa só continuar crendo no Deus Altíssimo, que é como José continuou crendo no Deus Altíssimo. Ele não tentou se justificar, até porque se ele fosse tentar se justificar, ele não ia conseguir, seria a palavra dele contra a palavra da esposa do seu Senhor. Dificilmente ele conseguia se justificar, porque também não tinha nenhuma testemunha naquela casa. A palavra do Senhor diz que naquele dia era só José e aquela mulher. Como ele ia justificar isso? Não tinha jeito. Mas o próprio Deus, às vezes, Ele nos permite passar por situações assim. Meu querido, talvez você está passando por uma situação assim, aonde pessoas estão tentando te colocar no fundo do poço, estão tentando, pessoas que lutaram contra a sua vida, pessoas que se levantaram contra a sua vida, no seu ambiente de trabalho, no seu cotidiano, seja onde você for, até mesmo dentro da sua igreja, talvez pessoas tenham se levantado contra você. Mas eu te digo nessa manhã, não tente se justificar, porque quem nos justifica é Deus. Quem te deu esse sonho, quem te fez a promessa, Ele é fiel para realizar na sua vida. Ele é fiel para cumprir esse sonho ao qual Ele deu somente para você. Não importa se dentro da sua família, o seu âmbito familiar não acredita, não importa se no seu cotidiano de amigos ali, as pessoas, às vezes elas até fingem para você, Ronald, que acredita, não vai dar certo, mas quando você vira as costas, as pessoas falam, esse cara é um louco, como falou para José também, ele é um louco. Ele é um louco, isso jamais vai acontecer. Ele é um sonhador, ele é um louco. As pessoas, elas falam isso, às vezes não falam na nossa presença, mas falam nas nossas costas. Mas o que eu aprendo com José aqui é que quando você acredita numa promessa, num sonho que Deus te prometeu, pode se levantar o inferno contra a sua vida, pode se levantar pessoas usadas pelo diabo também, que quem vai te sustentar é Deus, ainda que você tenha que passar pela prisão. E essa prisão aqui abrange tanta coisa, seja prisão espiritual, seja prisão cadeia mesmo, seja prisões na sua vida, em áreas da sua vida. Mas Deus, Ele é fiel para te sustentar, ainda que te joguem lá no fundo do poço, lá no fundo do calabouço ali, de uma prisão. Deus, Ele é fiel para sustentar a promessa que Ele fez na minha e na sua vida. E ali José, a palavra do Senhor diz mais para frente aqui, que José ali, ele foi preso. Ele foi preso ali porque não tinha como justificar ali, era a palavra dele contra a palavra da sua senhora ali, da esposa do seu Senhor. E ali eu já encerro aqui, já quero encaminhar para o final aqui, mas o Senhor, Ele me disse assim, que antes dele realizar os nossos sonhos, primeiro Ele vai nos usar para interpretar sonhos de outras pessoas. Isso é difícil, sabe por quê? Porque José, ele tinha um sonho desde lá da sua casa, desde quando ele falou para os seus irmãos ali, e os seus irmãos tentaram matar ele, os seus irmãos venderam ele tinha esse sonho, há muitos anos José tinha esse sonho, e quando ele achou que ele estava mais perto de realizar esse sonho, é colocado uma situação na vida dele, que muda o âmbito daquele lugar, daquilo que ele estava vivendo ali, e uma situação ao qual ele era ali, ele estava sendo honrado ali, era uma pessoa que tinha autoridade sobre o que ele fazia. Ele passa de uma pessoa que tinha autoridade para uma pessoa que é jogada no fundo de uma prisão. E o que isso me diz, a revelação que isso me dá, nos joga muitas das vezes o nosso problema, os levantes contra a nossa vida, nos joga em ambientes
lá no fundo do poço. Lá em aquilo que José estava vivendo lá no início, que foi, tentaram matar ele, jogaram ele ali naquele poço, naquela cisterna ali, depois venderam ele. Então José, eu tenho certeza que veio à mente de José, mas eu estou passando por isso de novo. E ali José é jogado naquela prisão. E ali, meus queridos, eu quero encerrar aqui nessa manhã, e guarda essa palavra no seu coração. Muitas das vezes a situação vai te fazer voltar lá para o final, lá para onde tudo iniciou. Mas quem te prometeu é o dono da promessa. Quem te prometeu foi Deus. Não foi uma simples palavra de homem. Você ouviu a voz de Deus um dia e Deus te disse que Ele iria realizar o seu sonho, que Deus estava nesse sonho com você. Mas como que eu vou acreditar no sonho depois de ser jogado no fundo de uma prisão? E ali, eu tenho certeza que José, ele pensou ali, aqui eu vou ser esquecido, aqui meu sonho acabou, aqui, aquele sonho que um dia eu tive acabou, não tem como mais realizar. Mas ali, meus queridos, já encerrando aqui, Deus ele fala, Deus ele usa José ali para interpretar alguns sonhos ali, ou seja, antes que Deus realize o seu sonho, te coloque aonde Deus te prometeu, primeiro você vai ter que passar por um momento de você ver sonhos de pessoas se realizando antes de realizar o seu sonho. Isso é difícil, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que José, ele começou a interpretar aqueles sonhos ali, mas todos os dias José tinha um confronto dentro de você, mas que hora que vai ser a minha vez? Já tem tanto tempo que eu estou aqui jogado no fundo dessa prisão, e que hora que vai ser a minha vez? E ele via ali pessoas tendo sonhos ali, mas um dia, o rei daquele lugar ali teve um sonho, e todos aqueles ali que eram os magos ali, que serviam aquele rei ali, não conseguiram de maneira nenhuma interpretar esses sonhos. E sabe o que Deus fez? Deus fez uma pessoa que José tinha interpretado um sonho dele falar: não, eu conheço uma pessoa que pode interpretar esse sonho. Quando eu estava lá preso junto com ele, ele interpretou um sonho meu, falou que eu seria restabelecido ao meu trabalho de novo, e se cumpriu da maneira que ele falou. É aquele que estava esquecido, oh aleluia, o rei manda chamar ele: tragam ele até a mim, traga ele até a mim. E ali, José, ele interpreta o sonho ali, e José, ali, ele é colocado num patamar ali, de governador daquele lugar, governador do Egito. A palavra acima dele ali, só era a palavra do rei. Mas José já tinha vivido isso, meu amigo Ronald. José já tinha vivido isso lá no início, quando ele sendo ali servo ali de Potifar ali, a palavra acima da dele ali só era do senhor dele, Potifar. E hoje José, ele volta para um patamar ainda maior. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Já encerro. Que Deus primeiro, ele vai nos colocar em ambiente que nós vamos às vezes pensar assim: não, eu estou num ambiente que eu já cheguei aonde eu quero, mas os sonhos que Deus tem para nós é maior do que aquilo que às vezes nós achamos que já chegamos no ápice do sonho que nós queríamos. Mas Deus, ele já tinha algo maior para José. Deus, ele não queria que José fosse somente um servo de Potifar, mas Deus, ele tinha o governo do Egito para entregar nas mãos de José. Mas era preciso passar por tudo que ele passou, desde lá do início com os irmãos dele, passar por tudo que ele passou com aquela mulher ali, sendo acusado de ter tido relações com ela, ter passado no fundo do calabouço de uma prisão, em noites frias, em noites de incertezas, para que ele chegasse ao ápice ali, que era o governo do Egito ali. Não tinha ninguém acima de José, somente o rei. E ali Deus, ele cumpre a promessa que ele tinha feito para José. E aqui eu encerro nessa manhã. Às vezes nós achamos, meus queridos, que os sonhos de Deus está demorando muito para se cumprir em nossa vida, mas eu te digo nessa manhã, não é que está se demorando a cumprir na sua vida, é só que Deus está te preparando, porque se Deus, ele te colocar lá como governador, primeiro, antes de você passar ali como servo ali, de um servo do rei,
ele era servo antes de um servo do rei, para ele se tornar governador. Então é preciso etapas por etapas. Você se lembra que lá no início eu disse que às vezes as pessoas vão pensar que te matou, ou vão querer te matar, ou vão te vender, ou vão se levantar contra a sua vida e vão achar que aquilo foi o suficiente para acabar com o seu sonho, para acabar com os projetos de Deus na sua vida. Mas Deus, ele usa disso para te fazer degraus na sua vida, para que você possa chegar lá onde Deus quer te colocar, que é como governador. Deus nos escolheu como ministros, governadores, como cabeças. Deus, ele não nos escolheu como cauda, mas sim como cabeça. Deus, ele te prometeu que vai te colocar lá no alto, ele vai te colocar lá no alto, mas é preciso você passar etapa por etapa. Não pule as etapas na sua vida, porque cada etapa ela vai ser necessária lá na frente, para quando Deus for cumprir o propósito, o sonho que Ele te prometeu. E aqui eu encerro e agradeço essa oportunidade, esse sonho dessa manhã de avivamento que surgiu no coração do meu amigo Ronald, e ele nos chamou para esse projeto também. Está aqui também meu amigo Gilberto, que está fazendo parte desse projeto, e eu tenho certeza que é um projeto que vai impactar vidas, já tem impactado. Então, receba essa palavra de Deus na sua vida nessa manhã, que Deus venha te abençoar, te guardar, derramar da graça, do poder, da misericórdia dEle na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu, ó Deus, ouvir essa palavra. Meu Deus, essa palavra que é uma palavra revelada, que veio diretamente do coração do Senhor para o nosso coração, não só de quem está ouvindo, mas também de quem está participando aqui essa noite. Essa palavra veio de encontro ao meu coração nessa manhã, e eu creio que veio de encontro ao coração, ó Pai, de várias pessoas que estão nos ouvindo agora. Deus, então nós ministramos sobre essa pessoa que está nos ouvindo toda a sorte de bênção. Pai, que o Senhor venha entrar dentro dessa casa, venha entrar dentro desse lar. Deus, que o Senhor venha repreender, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Deus, é uma manhã de avivamento, então eu quero profetizar que venha reacender uma chama no seu coração. Os sonhos de Deus não morreram, não desanime, não tenha medo, não se preocupe. Hoje pode estar difícil, amanhã vai ser melhor. Nós cremos que amanhã vai ser melhor. Deus, eu profetizo, ó Pai, que essa pessoa que entrou aqui doente não vai sair doente desse vídeo. Pai, nós ministramos a unção. Aonde você está ouvindo a minha voz, seja curado agora, seja tocado agora, seja liberto agora. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, seja conosco, ó Pai, e nos dê força para continuarmos de pé. Deus, abençoe, Pai. É o que nós te pedimos, cada um de nós, no nome de Jesus. Amém.